Olá, eu sou Ana Paula Lopes, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero te contar um testemunho, mas antes de eu começar eu quero te pedir, curte esse vídeo, se inscreve no canal, isso me ajuda a alcançar mais vidas e a levar uma palavra de esperança para quem talvez esteja passando pela mesma situação que eu passei durante esse período. E assim como eu venci pela graça do Senhor, eu espero ajudar essas pessoas a acharem um caminho. O meu testemunho começa em 2018. Nesse ano eu passei por 4 cirurgias e eu vou te contar um pouquinho de cada processo. Então vou ter que dividir o testemunho em 3 partes. Na primeira parte eu quero te falar da disfunção da TM. Desde a minha adolescência eu tinha mordida torta, né? Precisei colocar aparelho, acabei colocando por inúmeras situações somente na fase adulta. E isso fez com que eu forçasse demais o meu maxilar. Somado ao estresse, essa sobrecarga, né, trouxe uma vida um pouco difícil. Eu comecei a sentir muitas dores de cabeça, muita dor na articulação, no rosto, inchaço do rosto, né? E eu fui procurar o que poderia ser. Passei com muitos médicos, fiz muitos exames, achava que era enxaqueca. Aí após fazer algumas ressonâncias, foi descoberto que eu tinha disfunção da ATM. A vida estava um pouquinho complicada, porque eu já não estava conseguindo me alimentar direito. Por exemplo, eu não conseguia comer uma fruta direto, sabe, mordendo diretamente um hambúrguer, por exemplo, que a gente comia muito rápido, assim, de fácil acesso para comer, eu não conseguia comer. E fora isso, todas as vezes que eu mastigava, por exemplo, fazia um barulho muito forte de ruído, como se eu estivesse mastigando vidro. Ou em algumas, às vezes conversando, o maxilar começava a estralar também e até mesmo travar. Tive alguns momentos onde ele travou e a dor era insuportável. Então eu procurei o bucomaxilo e o médico orientou fazer a cirurgia. A primeira cirurgia foi uma artroscopia bilateral da TM, que nada mais é do que 2 furinhos que eles fazem em cada lateral do crânio. E com uma microcâmera, uma entra em um dos furos e na outra o profissional vai verificando o que deve ser feito para poder melhorar a articulação. Lubrifica a cartilagem que já não está mais funcionando, cauteriza o que precisa. No meu caso, quando abriu, foi descoberto que parte do crânio estava esfarelado. Então eu tinha forçado bastante com a mastigação, com a postura errada da TM e até um bruxismo noturno. Eu tinha forçado bastante o maxilar e com isso precisaria cauterizar parte do osso. A cauterização tinha seu risco, o médico já tinha me alertado antes da cirurgia que eu poderia perder parte do disco e que isso poderia agravar mais pra frente e somado ao estresse poderia fazer com que em 12 meses eu fizesse uma nova cirurgia. Muitas coisas aconteceram depois da cirurgia, né? Para quem já fez, é uma recuperação complicadinha, porque você acaba tendo uma dieta líquida, né, por alguns dias, mas você vai voltando ao normal aos poucos. Algumas outras coisas foram acontecendo na minha vida, outros episódios, um estresse muito grande na parte pessoal, enfim, que foram me levando a ter a segunda cirurgia. O maxilar ele é a parte, acredito que eu mais somatize, então se eu tô estressada, eu acabo sentindo muito o maxilar apertar, né? A sobrecarga é toda descarregada nele e foi por conta disso que eu precisei fazer a segunda cirurgia, mais, né, o agravamento da primeira cirurgia mesmo, que ajudou em partes, mas tinha seu risco. Eu fiz a segunda cirurgia, mas antes disso, na consulta pré-operatória, quando eu passei com o médico, ele falou assim, olha, o certo agora era a gente fazer uma cirurgia aberta e colocar um parafuso para segurar a mandíbula. Essa cirurgia seria muito diferente da outra, porque faria um corte na lateral, né? O lado direito é o mais sofrido.
que eu tenho. Ele falou, a gente faria uma abertura na lateral e colocaria um parafuso. Só que como a gente já tem um histórico de uma cirurgia anterior, de artroscopia, eu acredito que seria interessante a gente começar com a artroscopia. Por quê? Se a gente abrisse o maxilar, né, direto, você teria uma cicatriz aberta, seria um pouco mais sofrido para você recuperar, porque os músculos do rosto são muito mais sensíveis do que os demais músculos do corpo. E já pensou esse sofrimento à toa, sem a gente poder colocar o parafuso e tudo mais? Então, mais correto seria a gente fazer uma artroscopia, que são aqueles 2 furinhos que eu falei. A gente abre, dá uma olhadinha, vê se você tem cartilagem o suficiente para segurar esse parafuso. E se tudo der certo, aí a gente abre a lateral e faz a cirurgia. Se não der, a gente tenta um novo procedimento. E eu vou te falar, ainda bem que o médico fez isso. Porque somente na cirurgia mesmo, quando ele começou com a artroscopia, foi que ele percebeu que eu não tinha cartilagem nenhuma. O disco estava muito, muito curto e não ia dar para colocar o parafuso, porque eu não ia ter a estrutura para segurar. Poderia rachar mais ainda a parte do maxilar. Então, ele optou por fazer a artroscopia bilateral novamente. Só que dessa vez ele colocou uma sutura de metal no meu maxilar do lado direito. O lado esquerdo foi só feita uma cauterização natural, lavou, né? Hidratou um pouco da articulação. Ele também chegou a tirar uma parte do tecido, da cartilagem, para fazer uma biópsia. E depois ele me falou que eu tinha uma fibromialgia, né? Eu tava perdendo bastante cartilagem mesmo. Feita a segunda cirurgia, a recuperação foi a mesma, né? A gente teve que tomar uma sopinha, enfim, viver à base de líquido por alguns dias. E eu tive que fazer algumas coisas depois, como por exemplo, aplicações de botox, né? Para poder congelar o músculo e segurar a parte do maxilar. Eu tive que fazer bastante fisioterapia e manter o estresse controlado. Passei bastante com psicólogo, com psiquiatra, passei a cuidar um pouco mais de mim, né? E foi através de todos esses tratamentos, evitar comer uma comida muito dura, enfim, até que realmente pudesse comer, que hoje eu tenho uma vida melhor, né? Não 100%, mas vai, 90%, vou dizer assim, porque ainda tenho que ter um cuidado, não posso fazer muita força para poder estourar essa sutura, né? Não posso somatizar ou permitir que a sobrecarga, né, do estresse, enfim, acumule no maxilar. Como controlar, né? Muito difícil. Então é mais fácil controlar o estresse do que controlar essa sobrecarga. E tudo isso só foi possível, assim, de melhorar de vida, porque realmente a vida estava muito difícil antes. Só deu certo depois que eu procurei profissionais, né? Pela graça do Senhor, Ele me encaminhou para um bucomaxilo excelente, que me acompanhou em todo o processo e me ajudou muito. E se eu te falar que da primeira vez que eu fiz a cirurgia, né, um pouquinho antes dessa primeira vez, eu sentia dores que hoje eu não sinto mais, é um milagre muito grande. Porque depois que eu fiz as cirurgias, eu não senti mais aquela dor de cabeça insuportável, que até a claridade incomodava, sabe assim? Meu marido achava que eu tinha depressão, porque eu sentia tanta dor e eu vivia no escuro, assim. A luz, eu apagava todas as luzes do quarto e ia deitar. Às vezes de dia, assim, mal aproveitava os dias no fim de semana, por exemplo, quando eu tinha uma folga e tal, porque eu sentia muita dor, tava sempre muito cansada, muito irritada por conta dessa dor toda, né? Mais os problemas normais do cotidiano, enfim. Então isso somatizava demais pra mim. Mas hoje, após os tratamentos, eu posso te dizer, eu tenho uma vida muito melhor, muito saudável. Não vou te dizer que a dor de cabeça nunca mais eu tive, porque dor de cabeça é um sintoma muito comum, todo mundo tem. Mas aquela dor insuportável, enxaqueca, algumas pessoas que têm enxaqueca sabem como é, que é terrível, eu nunca mais senti. No meu caso já não era a enxaqueca, era um agravamento mesmo da ATM, mas depois que tratou, realmente eu tive uma vida muito, muito melhor, com a graça de Deus, sabe? Deus sempre preparando médicos excelentes para colocar no meu caminho, para cuidar de mim. E eu sempre buscando, né? Não só
uma vida saudável, né? Tentando viver melhor, né? Buscando, recorrendo à ciência, mas tendo uma vida com o Senhor, pedindo que Ele me guardasse e Ele sempre ouvindo, né? Você vai perceber que eu acredito que a vida com Deus, ela não é 100% responsabilidade de Deus. É 50-50. Você pode orar, você pode pedir, mas você também tem que fazer a sua parte para que o Senhor cumpra a dele. É uma parceria. Eu acredito que é uma vida de propósito, né? De dia a dia. O Senhor é o nosso amigo, Ele nos ouve e Ele nos ajuda conforme a gente pede, né? Mas também conforme a gente faz a nossa parte e busca por isso. Então, pela graça dele, hoje eu estou aqui para dizer que dá para ter uma vida normal, sim. Vai buscar ajuda, se é o seu caso. Não deixe de tratar. E eu tenho certeza que Deus também vai te abençoar. Fique em paz.